Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Que bom que vocês escolheram estar no melhor lugar do mundo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Jonas. Mas antes, eu gostaria que mais uma vez nós fizéssemos uma oração. Oremos. Querido Deus e amado Pai, agora estou aqui, Senhor. Estamos com a Tua palavra aberta. Senhor, usa a Tua serva para passar a mensagem conforme o Teu querer. Que o Senhor cresça e eu diminua. Também, Senhor, o som do coração de cada um. E que a mensagem que for passada fale a cada um, Pai. Não aquilo que eles querem ouvir, mas sim aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabiam que a história de Jonas é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia? O livro de Jonas prende a atenção de adultos, crianças e jovens. Ou seja, prende a atenção das mais diversas gerações. Esse livro, que pertence ao grupo dos livros dos profetas menores, tem inspirado livros, filmes, hinos também, peças. Mas, embora o livro contenha um dos relatos mais famosos de toda a Bíblia, ele já foi alvo de muitas críticas. Muitas pessoas já criticaram o livro de Jonas, por exemplo, falando que a história de Jonas é impossível. Criticando que é impossível um ser humano passar 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. Sim, cientificamente falando, é impossível, né? Humanamente falando, é impossível. E os descrentes ridicularizam a história de Jonas, porque para eles é impossível acreditar. No entanto, para nós, crentes, cristãos, é possível sim. Sabe por quê? Porque nós acreditamos em um Deus de milagres. Nós acreditamos num Deus que fez um mar se abrir, um mar vermelho se abrir, e o seu povo passar como em terra seca. E é esse Deus, é sobre esse Deus que eu vou falar um pouco hoje. E é esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, soberano e eterno. É sobre esse Deus, é esse Deus que eu quero apresentar para vocês hoje. Sobre esse Deus misericordioso, que está disposto a nos dar uma segunda chance, se nos voltarmos para Ele. Bem, o livro de Jonas começa com uma ordem dada por Deus a um profeta. Vamos ler aqui no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim. Vou esperar vocês encontrar. Quem encontrou, diz amém. Então a palavra diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deixe-me começar, falando um pouco sobre essa cidade de Nínive. A cidade de Nínive, talvez você já tenha ouvido falar, mas de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 10, verso 8 a 11, Nínive pertencia ao grupo das cidades assírias, fundadas pelo misterioso personagem chamado Nirode, a quem as Escrituras descreve como um poderoso caçador diante da face de Deus. Os assírios eram devotos às divindades pagãs. Eles adoravam o sol, a lua, as estrelas. Assim, Nínive, como as outras cidades, estavam dedicadas à idolatria. Por outro lado, Nínive é descrita como cidade sanguinária. Então, vejam aí, analisem aí um pouco o cenário dessa cidade de Nínive, como ela é descrita nas Escrituras, como uma cidade sanguinária. Lá em Naum 3, verso 1, descreve isso.
E os habitantes de lá tinham divindades pagãs e adoravam, né, como eu já disse, ao sol, à lua, às estrelas. É profundamente marcante que a Bíblia destaque essa característica da cidade de Nínive, a violência de seus habitantes. Mas quão violentos eram esses habitantes de Nínive? Deixe-me ler aqui para vocês um documento escrito por um dos reis de Nínive. Ouçam bem, prestem bastante atenção no que esse rei escreve aqui, a respeito do que ele fazia com aquelas pessoas que estavam contra ele. Eu construí um muro, diz ele, em frente da cidade, e esfolava todos os chefes que haviam se levantado contra mim, e cobria o pilar com a pele deles. Alguns deles eu trancava dentro do pilar, outros eu pendurava no pilar com vara, e outros eu amarrava com varas ao redor do pilar. Eu cortava os membros dos oficiais reais que tinham se rebelado contra mim. Eu queimava muitos cativos no meio deles com fogo, e muitos deles eu mantinha como reféns. Muitos deles tiveram seus narizes, orelhas e dentes cortados fora, e muitos tiveram seus olhos arrancados. Eu fazia um pilar com os vivos, decapitava alguns e os pendurava suas cabeças nos troncos das árvores, ao redor de toda a cidade. E eu matava seu filho mais novo, seu filho mais velho e sua mulher queimados. Então, ouçam a respeito do quão violentos eram os habitantes dessa cidade de Nínive. Assim eram os reis de lá, sanguinários, cruéis, violentos. E como se tudo isso não fosse suficiente, a cidade foi dedicada à imoralidade e aos vícios. Note que em Jonas 2, Deus diz o seguinte, que a maldade de Nínive havia subido até a sua presença. É interessante, mas essa mesma expressão foi utilizada para descrever os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18, verso 21 e capítulo 19, verso 13. Podemos concluir que Nínive era uma cidade dedicada à idolatria, à violência e aos vícios, em que os habitantes, segundo Jonas 4:11, não tinham nenhum discernimento moral. Contudo, Deus enviou um mensageiro para pregar uma mensagem de salvação àquelas pessoas que viviam em completa rebelião. Essa cidade de idolatria, violenta e imoral, teve uma segunda chance, não é? Ao Deus enviar o seu profeta até lá para clamar contra ela, Deus deu a esse povo uma segunda chance. E é isso, meus queridos irmãos, que Deus hoje quer fazer com cada um de nós. Ele quer nos dar uma segunda chance, porque Deus é um Deus de múltiplas oportunidades. No livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, verso 11, diz o seguinte, eu gostaria que vocês abrissem aí para lermos juntos. Diz o seguinte, disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus estende uma segunda chance, uma segunda oportunidade a todos nós, né? Assim como ele estendeu uma segunda oportunidade a todos os habitantes de Nínive, que viviam uma vida de pecado e de maldade. Deus estende uma segunda oportunidade a cada um de nós. Por quê? Porque Deus estende essa oportunidade. Porque Ele não quer
que ninguém pereça, mas antes ele deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora vamos voltar para o livro de Jonas. Agora me permitam fazer uma pergunta. O que Jonas fez quando lhe foi ordenado a cumprir a ordem que o Senhor lhe deu? Ele foi lá para a cidade de Nínive, como o Senhor havia ordenado, ou não? Não, ele não foi. Eu gostaria de poder dizer que sim, não é que ele foi, mas, infelizmente, a Bíblia diz que Jonas, o profeta, se recusou da sua responsabilidade. Vamos ler juntos capítulo 1 de Jonas, verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para onde Jonas fugiu? Jonas fugiu para Tarsis. De acordo com alguns estudiosos, Nínive era localizada a 800 quilômetros da casa de Jonas. Mas Tarsis estava a mais de 4.500 quilômetros a oeste. Você acredita? O profeta fugiu da responsabilidade que Deus havia dado para ele. Ele estava indo para o outro lado. Segundo os estudos, Nínive era 800 quilômetros a leste. Tarsis era 1.400 quilômetros a oeste da casa de Jonas. Então, Deus mandou ele ir para um lado e ele fugiu para o outro. E Jonas não apenas tomou a decisão de se afastar de sua responsabilidade, mas também ficou indiferente à situação. A história nos conta que Jonas estava a caminho de Tarsis e uma grande tempestade atingiu o barco, de tal forma que ele quase foi despedaçado. Se nós continuarmos aí lendo no verso 4, a Bíblia diz isso. A tempestade era tão forte que as pessoas que estavam ali começaram a jogar as cargas no mar e começar a clamar cada um aos seus deuses. O que Jonas estava fazendo, enquanto tudo isso acontecia, diante de toda essa situação? Jonas, curiosamente, estava dormindo profundamente. Então, você compreende a ação dele? Como ele poderia estar dormindo diante de uma situação como aquela? Jonas não tinha apenas fugido da responsabilidade, como eu disse anteriormente, mas agora estava indiferente a tudo que estava acontecendo. Foi então que o profeta, se nós lermos aí o verso 15, eu não vou ler, eu vou ser breve, mas vocês podem ler em casa com mais calma. Foi então que o profeta, indiferente, foi lançado no mar, como todos conhecem a história. Foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Precisamos enfatizar que esse grande peixe que engoliu o profeta foi preparado pelo próprio Deus, mas para o propósito de Deus. O profeta morreu na barriga do peixe? Não, nós sabemos que não, porque a Bíblia nos revela o que de fato aconteceu. O grande peixe foi a maneira que Deus usou para direcionar Jonas ao propósito pelo qual ele foi chamado. Então, algo para nós refletirmos. Qual é o grande peixe em nossa vida que Deus está usando, que Deus preparou para nos levar de volta ao seu propósito? Assim como ele usou aquele grande peixe para levar Jonas de volta ao propósito ao qual Deus havia chamado ele. E, curiosamente, é bem interessante. Para onde o peixe levou Jonas? Bem em nenhum lugar, senão
nas praias de Nínive. E é ali onde Deus fala com Jonas novamente. E é ali onde Deus fala com Jonas novamente e diz, lá no verso 3, no capítulo 3, verso 1 e 2, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. As Escrituras salientam que Deus falou com Jonas uma segunda vez. Eu acredito que Deus quer que você e eu entendamos que Ele também está nos dando hoje e todos os dias uma segunda chance. Né? Uma segunda chance de ouvir a voz dEle, de atender ao chamado dEle, de cumprir a nossa missão como mensageiros da esperança, mensageiros da palavra de Deus. E onde Deus mandar que nós não fujamos, mas que nós venhamos a nos dispor a ir e a fazer aquilo que Deus nos ordena. E eu acredito, não é? Que Deus quer que você e eu entendamos que Ele também dá uma segunda chance ao crente que de forma rebelde é indiferente, recusa sua responsabilidade. Deus dá uma segunda chance, querido irmão e querida irmã, a todo aquele que é crente, mas que decidiu se rebelar, né, contra a sua responsabilidade. Ao invés de cumpri-la, decidiu ser rebelde. E Deus dá uma segunda chance aos que estão em um estado de indiferença à crise em que nos encontramos, e Deus lhe concede uma segunda chance. Deus concede uma segunda chance também a todos aqueles que têm ouvido ao chamado de Deus, a voz de Deus, mas não têm aceitado esse chamado. Né? Quantas vezes Deus nos chama e nós dizemos não? Quantas vezes a voz do Espírito Santo fala ao nosso coração, mas nós dizemos não. Não queremos cumprir o propósito dele. Mas ele não desiste de nenhum de nós. Ele continua nos chamando, batendo a porta do nosso coração, né? E que hoje, se nós ouvirmos a voz do Senhor, não venhamos a endurecer o nosso coração, mas que o nosso coração esteja sempre aberto a ouvir a voz de Deus falando conosco. E que nós nos coloquemos como o barro mesmo nas mãos do oleiro e nos permitamos ser moldados conforme a vontade de Deus e vivamos cada propósito que Ele preparou para nós. Que com certeza os sonhos dele são bem maiores que os nossos. E assim como Ele deu uma segunda chance aos ninivitas, assim como Ele deu uma segunda chance a Jonas, que mesmo crente se rebelou, não fez o propósito, não obedeceu ao propósito que Deus havia chamado ele. Que nós também tenhamos plena certeza e plena convicção de que Deus nos dá uma segunda chance. Que nós venhamos a nos colocar nas mãos dele. E nesse exato momento, nós vamos ouvir um hino, uma canção, né? Que Jefferson vai cantar. E eu peço que vocês meditem na letra. Meditem mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao coração de cada um. Continuar falando. Amém. Me transformou do meu jeito
aceitou. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desiste de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que eu vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que eu vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo trouxe e te levou. Meu coração é seu lugar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe e te levou pra ficar. Tempo trouxe e te. Meu coração é seu lugar. Que linda canção, não é? Deus nunca desiste de nós. Ele sempre, com seu imenso amor, com seu grande e soberano amor, Ele sempre vai e quer nos trazer de volta, não é? Sempre vai nos buscar. E se assim como os ninivitas, você também está vivendo longe de Deus, hoje o Senhor lhe estende uma segunda chance, não é? Uma segunda oportunidade. Se como Jonas, você fugiu das suas responsabilidades, Deus também lhe dá uma segunda chance. Que hoje nós meditemos nessa palavra, né? Que Deus é um Deus de segundas chances. Deus está sempre à porta, batendo, sempre querendo nos dar uma segunda oportunidade, para que nós voltemos para o seu amor, para os seus braços e façamos e vivamos os sonhos dele. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado estarmos aqui em Tua casa para ouvirmos essa mensagem, que tenha transformado não somente a minha vida, mas também a vida de cada um que está aqui presente, e também a vida daqueles que vão receber essa mensagem através dos meios de comunicação. Senhor, por favor, leva cada um em segurança para os seus lares, nos preenche com o Teu Santo Espírito,
nos ajude nas atividades desse santo sábado, que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Senhor, no sábado e em todos os dias de nossa vida até Jesus voltar. Nos prepara, Senhor, para o reencontro e, Senhor, que hoje nós nos entregamos em Tuas mãos, venhamos a aceitar essa segunda chance que o Senhor está nos dando e sejamos melhores do que nós mesmos, em nome de Jesus. Amém.